Olá pessoal, bom dia, como é que vão? Tudo certo? Bom, hoje, na aula de hoje, a gente vai fazer aquela correção daquele quiz que a gente fez na semana retrasada, não é isso? Porque semana passada foi feriado. Então eu queria sentar com vocês e fazer essa correção para a gente poder tirar qualquer dúvida que tenha ficado, né? O quiz é esse aí. Foi um quiz sobre medidas de comprimento, não é isso? A gente deu aquela escalinha de unidades usuais, né, mais usadas em comprimento: quilômetro, vejam, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, desde as unidades maiores, como quilômetro, até as menores. Lembrando, pessoal, que essas medidas, essas unidades são usadas conforme a necessidade. Então, objetos muito pequenos se medem em milímetros, um pouco maiores em centímetros, decímetros, um pouco ainda maiores, quer dizer, depende do que você deseja fazer, né? Bom, a primeira questão fala assim: com 32,40 metros de tecido, um comerciante quer formar 20 retalhos de mesmo comprimento. Em centímetros, o comprimento desse retalho deverá ser de... Então vejam, ele me deu uma medida em metros e quer saber em centímetros. Só que ele colocou uma situação que é dividir esse retalho em 20 pedaços, né, menores. Então, antes de mais nada, para passar de metros para centímetros, olhando para a escala aqui, ó, metros, centímetros, eu ando duas casas. Então, eu multiplico por 10 duas vezes. Quando a gente vai para frente, a gente multiplica, né? Quando a gente volta, a gente divide. Quando eu estou andando para a direita, eu multiplico por 10, depois por 10. Então, estou multiplicando por 100. Então, 32,40 metros são 3.240 centímetros. Não é isso? Eu quero dividir isso em 20 retalhos de mesmo comprimento. Então, 3.240 dividido por 20, que vai dar 162. Então, a resposta correta é 162 centímetros. Ok? Vamos para 2. Na 2, a mesma coisa. Uma barra de alumínio foi cortada em duas partes. Os pedaços obtidos foram medidos e o resultado foi de: primeira parte 12 decímetros, segunda parte 30 centímetros. O comprimento original da barra é de... Bom, primeira coisa, está em unidades diferentes. Um está em decímetros, outro está em centímetros. Se você somar os dois, vai dar errado, porque não pode. Então, antes de mais nada, vamos transformar esse decímetro em centímetros. Olhando a escala, veja, decímetros para centímetros eu multiplico por 10. Então, 12 vezes 10, 120 centímetros. Agora sim, com centímetros e com centímetros aqui, 120 mais 30 vai dar 150 centímetros. Tá certo? 150 centímetros não está lá nas respostas, mas é 1,5 metros. Veja, para passar para metro, eu volto duas casas. Então, eu divido por 100. 150 dividido por 100 vai dar 1,5 metros. Então, a resposta correta é essa. Terceira, ao escalar uma trilha de montanha, um alpinista percorre 512 metros na primeira hora, 250 metros na segunda, 128 metros na terceira, e assim sucessivamente. Veja que tem uma lógica por trás disso aí. Eu tenho que descobrir que lógica é essa. Ele andou 512, 256, 128. A lógica é que ele está andando a cada vez, a cada etapa, a cada hora, metade do que ele andou anteriormente. Então, 512 ele andou, depois ele andou metade de 512 para 256, depois metade de 128. Então vai ser a metade da quarta hora e metade na quinta hora, que vai dar 512, 256, 128, 64 e 32. Somando tudo, deu 992 metros. Não tem essa medida lá. O que tem lá é menor que 1 quilômetro. Então é a resposta correta. Ele andou menos que 1 quilômetro.
Essa é fácil, né? Ele quer saber qual a unidade ideal para medir essas coisas. Então vamos lá, eu vou medir uma caneta. Vou medir em quê? Quilômetros? Logicamente que não, né? Vou medir em centímetros. Né? O comprimento da formiga é um negocinho pequenininho, então é em milímetros. A largura da capa de um caderno, também em centímetros. Uma estrada tem mais de 21 quilômetros, certo? Quinta, a melhor medida para representar o comprimento do meu palmo, do seu palmo, a palma da mão, é metros. É metros? Eu botei errado aqui, gente. É centímetros, tá? Menor medida. Na verdade, foi erro de digitação. Centímetros, tá? Sexta, Luiz e Joana mediram a largura da janela da sala de aula em palmos. Para Luísa deu 12 palmos. Para Joana deu 14. Bom, ela foi medir os palmos lá, né? E Luísa deu 12 palmos e Joana deu 14. Então, isso é sinal de que a mão de Joana é menor que a mão de Luísa. Então, a Luísa tem a mão maior. Vamos ver qual que é a resposta correta. Não tem mesmo tamanho. Joana não é maior. Não tem nada a ver. Então, o palmo de Luísa é maior, né? O comprimento da palma dela. Sentenças agora. A em 1 decímetro. A o quê? 10 centímetros em 1 decímetro. A centímetros em 7 metros. A 700 centímetros em 5 metros. Quer dizer, eu multipliquei por quanto? Por 100, né? A parará em 1 quilômetro. A 100 mil centímetros em 1 quilômetro. E, finalmente, a 1000 centímetros em 1 decâmetro. Usando aquela escalinha de novo, gente. Multiplicando, né? Oitava. Qual melhor unidade para a altura de um prédio? O que vocês acham? Não deve ser quilômetros, né? Deve ser metros, né? Metros. A espessura de uma folha, bem fininha. Milímetro. A largura da folha de um caderno. Centímetros. O comprimento do rio Amazonas, bem grande, né? Quilômetros. Nona, em uma corrida de Fórmula Indy, o vencedor percorreu 880 mil metros em 2 horas. Quantos quilômetros ele percorreu em 1 hora? Então veja, antes de mais nada, eu tenho que transformar isso em dividir por 2, né? Para a gente saber quanto que ele andou em metros. Então, 610 dividido por 2 vai dar 305.440 metros que ele percorreu em 1 hora. Para eu passar para quilômetros, eu vou dividir por 1000, que vai dar 305,44 quilômetros. Usando aquela escalinha, né, pessoal? Voltou para quilômetro, eu estou voltando, estou dividindo por 10, por 10 e por 10, ou seja, dividindo por 1000. A décima, o atleta brasileira Fabiana Mira alcançou a marca de 4,60 metros no salto de vara nos Jogos Pan-Americanos realizados no Rio de Janeiro de 2007. Sua melhor marca é de 4,80. O recorde sul-americano na categoria. Qual a diferença? Quando fala diferença, já sabe que é subtração, tá? Você vai diminuir. Então, antes de mais nada, você vai diminuir o maior pelo menor. 4,80 menos 4,60, que dá 0,20 metros. Essa é a diferença das medidas. Ela tem um recorde, né? Mas ela não conseguiu alcançar o recorde dela. Então, ele quer isso em centímetros. Para passar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Tá? Então, 0,20 vezes 100, 20 centímetros. Ok? E com isso, nós acabamos. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Ainda na próxima aula a gente vai
lançar mais algumas atividades nesse sentido, gente. Forte abraço, até mais.